Estes são alguns dos mais grandiosos monumentos do mundo. Eles combinam tamanho colossal com engenharia de precisão. Por mais de 4.000 anos permaneceram insuperáveis. Foram feitos por grupos de camponeses com ferramentas simples. E os egípcios não estavam sós. As pirâmides foram os maiores empreendimentos de outras civilizações do mundo. A procura por tesouros sempre atraiu ladrões e caçadores de recompensa para as pirâmides, mas para os exploradores de hoje, o desafio é revelar as histórias incríveis dos povos que as construíram. O Guia Completo: As Pirâmides. Hora do Rush, Cidade do México. Na praça principal, bailarinos astecas não estão com pressa. Sob seus pés, coberta pelas ruas modernas, está uma capital mais antiga, uma cidade perdida, repleta de grandes pirâmides. Para encontrar o que resta delas, é preciso ter visão de raio-x. Algumas pessoas passeiam com seus cães, mas o arqueólogo Luiz Barba prefere uma caminhada tranquila com seu radar de longo alcance. Ele tem um faro para ruínas antigas e vai vasculhando o solo com explosões de energia causadas pelo choque com objetos encontrados. Os sinais refletidos estão ajudando Luiz a ver além da cidade moderna, que aparece aqui em branco, e mapear a cidade asteca subterrânea. Em alguns lugares, a escavação retirou o que era novo para revelar o que era antigo. No centro da capital asteca ficava uma imensa pirâmide dupla, imponente sobre os templos e praças ao redor. Ela era o centro de uma cidade cuja escala e esplendor superam qualquer local da Europa. Para os espanhóis que chegaram aqui em 1519 era um milagre. Mas o que era uma pirâmide e onde mais é possível encontrá-las? Vamos esclarecer uma coisa. Quando falamos de pirâmides, falamos de coisas grandes. Esta mexicana, por exemplo, tem altura correspondente a 8 andares e contém cerca de 4.000 toneladas de pedras e alvenaria. E o tamanho determina a forma. Com tecnologia básica, a única maneira de fazê-las seria inclinando as laterais na direção de um vértice. Pode haver variações. Algumas pirâmides têm degraus e o topo achatado, que é o templo. No entanto, a estrutura básica pode ser encontrada em 4 continentes. Na China, por volta de 200 a.C., o primeiro imperador foi enterrado sob uma imensa pirâmide de terra, com 1,5 km de raio, e foram necessários 700.000 homens para construí-la. Enterrado bem perto dali, o imperador contava com um exército de guerreiros de argila, sempre de prontidão para guardar seu túmulo. Do outro lado do mundo, na América do Norte, do fértil vale do Mississippi, os índios Cahokians também pensavam grande. 1000 anos atrás, eles fizeram este imenso morro em forma de pirâmide com altura de 10 andares. Indo para o sul, as grandes pirâmides podem ser vistas na América Central e no Peru. Mas as pirâmides surgiram na África, às margens do rio Nilo. Quem diria, no entanto, que a maior parte das pirâmides daqui não foram feitas por egípcios, mas pelos reis núbios no sul. Os restos de suas pirâmides permanecem aqui, no lugar que hoje é o Sudão. Mas estamos nos precipitando. A história da pirâmide começa 1.600 quilômetros rio abaixo, no próprio Egito.
De aparência perfeita e majestosa, as pirâmides do Egito parecem ter surgido do nada. Mas a realidade é menos romântica. Muitos carros foram feitos antes de se chegar ao Rolls-Royce. Num trecho árido do deserto, num lugar chamado Abidos, os arqueólogos estão fazendo uma nova escavação nas tumbas dos primeiros governantes do Egito de 5.000 anos atrás. Talvez uma indicação vital da origem das pirâmides tenha sido negligenciada. É um trabalho árduo, mas a procura de indícios antigos valeu a pena. Na tumba reaberta do rei Khazekemwy, Gunther Dreyer, da missão arqueológica alemã, percebeu uma coisa estranha. Na tumba de Khazekemwy, constatamos uma grande discrepância na preservação da altura das paredes. Nesta parte, a porção norte, as paredes ainda estão preservadas na altura original de cerca de 2 metros. O teto ficava mais ou menos aqui. Já nesta parte da tumba, as paredes estão reduzidas à metade da altura original. Não está faltando nada nas paredes e os restos das vigas de madeira ainda estão no lugar. É claro que as paredes cederam por causa de um peso muito grande nesta área. Esse peso muito grande, segundo a reconstituição de Dreyer, foi um imenso mausoléu, uma superestrutura de algum tipo colocada sobre o centro da tumba de Khazekemwy, uma espécie de pirâmide, talvez. A 1,5 km da tumba fica uma fortificação imensa e curiosa. Suas enormes paredes de argila têm 9 metros de altura, mas não há nada lá dentro. Não se sabe o que era, mas Khazekemwy gostava de construir em escala monumental. Mas não foi ele o primeiro a construir uma pirâmide. Essa honra coube a seu sucessor, o rei Zoser. Enterrado bem ao norte de Abidos, foi este homem que iniciou a Era das Pirâmides. Em Abidos havia, abaixo do solo, o poço da tumba e acima do solo, a elevação. E ainda uma grande fortificação a uma certa distância da tumba. Djoser, pela primeira vez, fez a fortificação ao redor da tumba, mas havia um problema. Não dava mais para ver a parte de cima encoberta pelo muro da fortificação. Uma saída fácil foi fazer uma outra elevação em cima da primeira e adicionar mais uma. E foi assim que surgiu a pirâmide em degraus. Com sua pirâmide de 6 degraus, o complexo funerário de Zoser é o mais antigo exemplar de arquitetura em pedra em grande escala. Foi feito por volta de 2600 a.C. A própria pirâmide, cuja altura corresponde a 20 andares, foi um passo monumental para chegar ao projeto clássico. Nos 1000 anos seguintes, as laterais lisas seriam consideradas padrão. Ninguém sabe explicar por quê. Talvez elas simbolizassem os raios de sol, criando uma rampa para o céu. Qualquer que tenha sido a intenção, foi este homem, o rei Snefru, que iniciou a nova geometria. Mas em sua primeira tentativa, as coisas não foram muito bem. Este imenso protótipo era muito pesado para a areia do deserto e corria o risco de sucumbir a seu próprio peso. O topo precisou ser curvado e o resultado, sinceramente, ficou um pouco estranho. De volta ao projeto. Snefru tentou mais uma vez pôr em prática sua visão. Desta vez, a pirâmide foi construída sobre um alicerce de pedra e ele foi cuidadoso com a inclinação. O resultado foi a primeira verdadeira pirâmide do mundo. Ela não resistiu bem ao tempo. Temos uma impressão melhor pensando em seu antigo nome, Pirâmide Brilhante. Durante o dia, suas pedras brancas provavelmente brilhavam. Foi este o início da época de ouro das pirâmides.
As pirâmides chegariam ao seu auge alguns quilômetros ao norte, no platô de Gizé, perto do atual Cairo. Foi aqui que dois filhos de Snefru, Quéops e Quéfren, construíram as maiores pirâmides do mundo. Cada uma tem altura de 50 andares, mas antes do início dos trabalhos, uma função importante coube aos topógrafos. O alinhamento da pirâmide era fundamental. Para os faraós, o portal para a eternidade era o centro do céu, onde as estrelas nunca se punham. Embora colossais, as pirâmides eram alinhadas com essas estrelas sagradas com uma precisão incrível, correspondentes a frações de grau. Como isso era feito? O maior indício é o seguinte: progressivamente o alinhamento das pirâmides vai piorando. Esse paradoxo foi explicado recentemente e com ele um antigo método de alinhamento. Isso foi possível graças à astronomia moderna. Conforme a Terra gira sobre seu eixo, oscila imperceptivelmente durante milhares de anos. Essa oscilação altera lentamente nossa visão do céu noturno. No Egito hoje, o céu parece girar ao redor da estrela polar. Quando as pirâmides foram construídas, esse ponto central era outro. Não havia uma estrela mais luminosa que marcasse esse ponto. Mas para os faraós era indispensável estar no lugar certo. Parece que eles usaram uma combinação de duas estrelas, Mizar da Ursa Maior e Kochab da Ursa Menor. 2.500 anos antes de Cristo, essas duas estrelas circulavam opostas uma à outra. Toda noite giravam em torno do polo e uma ficava exatamente sobre a outra. Imaginando um fio de prumo sobre elas e estendendo-o até o horizonte, um topógrafo egípcio poderia estabelecer uma localização alinhada exatamente com o meio do céu. Perfeito, mas não considerava a oscilação da Terra. A posição das estrelas mudou, mas os topógrafos mantiveram Mizar e Kochab como referência. Exagerando a mudança, que era imperceptível a olho nu, podemos ver por que muitas pirâmides tendem a se alinhar com o leste. Resolver o mistério do alinhamento é uma coisa, mas será que podemos saber como as pirâmides foram feitas? A Grande Pirâmide de Gizé tem mais de 2 milhões de blocos, a maioria pesando cerca de 2,5 toneladas. Foram 23 anos de construção, o que significa que, em média, um bloco deveria ser assentado a cada 2 minutos. Uma tarefa bem difícil para dizer o mínimo. Como isso foi feito com ferramentas tão simples e sem equipamentos para içar os blocos? Os trabalhadores eram divididos em grupos de 1.000 homens e não eram escravos como se achava. Eles recebiam por seu trabalho. Mas a pergunta permanece: como os egípcios moviam tantas pedras tão rapidamente? As pinturas mostram que estátuas da realeza e outros objetos volumosos eram transportados em trenós puxados por centenas de homens. Teria sido essa a forma de mover milhões de blocos de pedra? A rapidez era fundamental. A morte do faraó não poderia ser prevista. Então, quanto maior a pirâmide, maior a pressa. Experiências modernas mostram que os trenós são quase sempre lentos e pouco práticos, mesmo com blocos menores. Para um engenheiro moderno, o uso de trenós não faz sentido.
Eu acho que qualquer um que entenda um pouco de engenharia mecânica básica vai perceber que os trenós são muito ineficazes para mover objetos pesados por causa dos problemas de atrito, problemas de movimentação e coisas assim. E há outro problema na teoria dos trenós. Todos concordam que os blocos eram levados para a parte mais alta em rampas especiais. Para arrastá-los entre nós, a rampa precisa ser suave, aumentando a inclinação em apenas 1 ponto a cada 10 passos. Com uma inclinação tão pequena, a rampa precisaria ser muito longa. Um declive mais acentuado, de 1 para 4, deixaria a rampa mais curta, mas isso impediria o uso de trenós. Há alguma alternativa viável para os trenós? Sedimentos arqueológicos revelaram diversos modelos de ferramentas antigas de construção, inclusive um artefato bastante enigmático. Este equipamento curioso em forma de concha indica a forma como as pirâmides foram construídas. A técnica egípcia era revolucionária literalmente. Num modelo em escala menor, 4 dessas conchas são colocadas nas laterais de um bloco para criar uma base circular. Com essa base, o bloco pode rodar. Acho que mesmo o maior defensor dos trenós acabaria admitindo que seria impossível puxar um trenó numa inclinação maior que 1 para 10. Mas se você for rolando um objeto pesado, é possível subir uma rampa de inclinação 1 para 4. Todo esse trabalho era para o funeral de um só homem, o que nos dá a dimensão do poder do faraó. A pirâmide pronta era uma máquina de ressurreição, um transportador de espírito para levá-lo até as estrelas. O corpo mumificado do faraó atravessava uma passagem estreita e chegava a uma câmara mortuária. A engenharia de precisão estava sempre presente. Mas isso não é tudo. Ao redor da pirâmide, dentro de um complexo cercado, havia templos, santuários e salas de depósito. Daqui, uma passagem corre como uma tubulação gigante até o Nilo, onde poderia receber os melhores produtos do Egito. Muito tempo após a morte do faraó, um fluxo ininterrupto de produtos chegava aqui. O trabalho dos sacerdotes era cuidar do espírito do rei, oferecendo-lhe diariamente alimentos frescos e orações. O espírito real não sentiria fome, mas só estaria a salvo se o corpo do faraó, dentro da pirâmide, pudesse descansar em paz. A tumba era toda vedada com granito. Mas não adiantava. As imensas pirâmides de Gizé foram saqueadas e foram levados tesouros que sequer imaginamos. Mas os ladrões podem ter dado início a uma grande mudança no projeto das pirâmides. Apesar de suas proporções colossais, a segurança não era suficiente. De repente, os faraós mudaram de ideia e diminuíram drasticamente o tamanho das pirâmides. Comparadas com as imensas criações em Gizé que vemos ao fundo, as novas pirâmides são pequenas, com 1/10 ou menos do tamanho das anteriores. A partir de então, os faraós fariam sua viagem para as estrelas em classe econômica. É um mistério que os arqueólogos ainda discutem. Por que as pirâmides diminuíram? Vassel Dobraf examinou as pirâmides menores e acha que a resposta está aqui embaixo, dentro das câmaras da tumba. Uma característica marcante encontrada nas pirâmides menores é a existência de hieróglifos entalhados nas paredes da tumba. São literalmente milhares e milhares de sinais. Em Gizé, não existe nada parecido dentro das pirâmides. Quando deciframos essas inscrições, descobrimos que são
fórmulas ou feitiço para a ressurreição do faraó. São feitiços de todos os tipos. Segundo alguns, o faraó vai seguir o destino das estrelas polares rumo à vida eterna. Para Dobrev, esses feitiços eram a nova apólice de seguro do faraó, mais confiáveis que uma fortaleza de pedra. Se a tumba do faraó contivesse esses feitiços, não seria mais necessário fazer uma pirâmide tão grande. Ele teria uma proteção melhor. Pelo menos ele achava isso. Mas alguns discordam. Nas escavações de uma tumba que não era da realeza, Miroslav Barta vem encontrando indícios que sustentam uma teoria bem mais pretensiosa. O que diminuiu primeiro, segundo ele, foi o poder do faraó. As tumbas tão bem pintadas dos membros do governo são o testemunho de uma nova era. Enquanto seus predecessores em Gizé usavam tijolos de barro, estes homens usavam pedras de primeira qualidade, material antes reservado aos faraós. Para Barta, não é uma coincidência. Os membros do governo acumulavam poder e riquezas à custa dos faraós. Então a única pirâmide possível era mais barata. Sabemos que faraós subsequentes, como Pepi I, casaram com filhas de altos oficiais, talvez para retomar o poder que estava perdendo. Mas Barta precisaria de mais dados para convencer Dobrev. Era muito poder. Pepe I foi obrigado a casar com 2 filhas de um membro do governo de Abidos. Eu não sei se ele foi obrigado. Sim, mas ele achou necessário. Pode ser que fosse uma boa moça, além de bonita. Por mais que se discuta, ainda há mais por vir. As pirâmides voltariam a ter seu tamanho reduzido. 800 anos depois e 650 quilômetros rio acima. Perto de Tebas, a antiga capital do novo reino do Egito, o arqueólogo Kent Weeks encontrou a mais recente guinada desta história. Acho que a maior parte das sociedades teve alguma forma de identificar classes sociais. Num sistema de classes, é preciso dispor de alguma forma para identificar a qual classe social o indivíduo pertence. Isso também acontecia no Egito. Num período de cerca de 1000 anos, as pirâmides eram o símbolo do faraó e dos membros mais próximos da família real. Por volta de 1800 ou 1900 a.C., começou um processo que alguns chamaram de democratização religiosa, que significava que muitas coisas que antes eram restritas ao faraó e à realeza, agora eram cada vez mais acessíveis aos membros comuns das classes média e alta, e isso certamente aconteceu com as pirâmides. As pirâmides viraram moda e os novos ricos rapidamente adotaram o símbolo da realeza. As estruturas em escala monumental de Gizé nunca mais seriam construídas, ao menos não no Egito. Viajando 13.000 quilômetros para sudoeste, cruzamos 2 continentes e um oceano para chegar a um dos locais mais secos da Terra. Neste deserto costeiro, os restos das antigas culturas ainda emergem das areias inconstantes. Bem-vindo às Américas. Ao longo da costa da América do Sul, onde é hoje o Peru, por volta da época de Cristo, surgiria uma outra civilização de grandes pirâmides.
Com extensão de 320 quilômetros, o deserto é atravessado por cerca de 6 rios que fluem a partir dos Andes. Assim como o Nilo no Egito, eles são a fonte de uma vida num ambiente que de outra forma seria inabitável. No entanto, as condições aqui são ideais para a agricultura. Com pouca chuva para retirar a camada superficial do solo, a terra fica fértil, basta irrigá-la para a produção ser abundante. Acho que a agricultura era tão rica que permitia a formação rápida de grandes grupos populacionais. E isso levou à construção de centenas e centenas de templos. Esta região foi habitada por um povo chamado Moche, que fez suas construções sobre os restos de estruturas antigas. As pirâmides feitas de argila há muito tempo se transformaram em amontoados disformes, deixando apenas a superfície suja e esfarelada que não ajuda a vislumbrar o que havia lá dentro. Ainda é muito difícil compreender a função das pirâmides dos Moche, porque ainda não estudamos muitas delas e são necessários anos de escavações para saber o que acontecia lá. Steve Borges se dedica há 15 anos à solução do mistério das pirâmides Moche. Nas escavações mais recentes, começaram a surgir pistas de uma história bonita, mas também sinistra, que não poderia ser mais distinta da história egípcia. Durante décadas, os Moche foram famosos por seu artesanato, principalmente as joias e as cerâmicas ricamente decoradas. Entre as cenas reproduzidas, há imagens desconcertantes de sacrifícios humanos. Teriam sido apenas mitos ou seriam um registro da história de assassinatos nas grandes pirâmides Moche? Meu maior avanço até agora foi a descoberta do local dos sacrifícios. O local de sacrifícios também é conhecido como Huaca de la Luna, a Pirâmide da Lua. Foi aqui que Borges e sua equipe encontraram uma porção de restos humanos de pessoas brutalmente assassinadas. Também é significativo que haja indícios de inundações frequentes e arrasadoras na mesma época dos sacrifícios. Nós detectamos uma associação com os momentos mais destrutivos da história deles. Essas catástrofes naturais com muita chuva e inundações terríveis que aconteciam na costa norte do Peru a cada 20 ou 30 anos. Repetidamente, a chuva torrencial destruía os templos. Para os Moche, essas catástrofes indicavam a fúria dos deuses. Para tranquilizá-los e restaurar a ordem no mundo, era preciso oferecer o sacrifício máximo. Os Moche sabiam desse problema e criaram um ritual para reagir aos efeitos da natureza. Isso foi uma surpresa. Parece que eles realizavam uma série de combates ritualísticos entre pessoas escolhidas. O objetivo do combate era capturar o adversário. Era como um duelo. Dessa forma, a pessoa capturada seria escolhida como vítima para o sacrifício. Mas eu acho que as pessoas eram treinadas para esses combates e esperavam vencer. Se perdessem, seriam sacrificadas, mas estariam oferecendo sua alma ou seu corpo para os deuses. Eu os vejo como campeões e não como vítimas. Num clima instável e muitas vezes violento, as pirâmides Moche eram feitas não para homenagear os deuses, mas para os apaziguar. Quantos corpos ainda vão surgir? Qualquer que seja o número, não bastou para eles. Depois de viver por aqui 8 séculos, a civilização Moche desapareceu.
Quando os templos Moche começaram a ruir por volta de 800 d.C., outra civilização de grandes pirâmides estava a pleno vapor. As selvas da América Central abrigam as maiores concentrações de grandes pirâmides de todo o mundo. Entre o México e Honduras ficam os restos de centenas delas. E o povo que as construiu não desapareceu. Suas cidades antigas e prósperas já não existem, mas os maias continuam aqui, sustentando-se com um plantio de milho, assim como seus ancestrais fizeram por milhares de anos. Desbastando as florestas ao redor, os arqueólogos vão encontrando restos de alguns dos mais incríveis e mais escondidos monumentos. Quem eram os maias? Será que suas pirâmides também eram usadas em sacrifícios como as dos Moche? Como os egípcios, os maias construíam com pedras. Suas pirâmides, como esta aqui em Chichén Itzá, no sul do México, tinham relação com outros complexos ritualísticos, mas são as diferenças que mais chamam a atenção. Uma pirâmide maia não é acessada por um longo corredor como no Egito, mas por uma praça grande e aberta. Como os diversos degraus e o templo no topo, a pirâmide não parece uma tumba, mas sim uma plataforma pública, um posto de comando, talvez de onde a elite podia governar. Conforme os arqueólogos agrupam os restos da civilização maia, suas façanhas se mostram impressionantes. Enquanto os egípcios escreviam em papiros, os maias tinham os meios para fazer uma preciosa mercadoria, o papel. Por volta de 300 a.C., os maias inventaram sua própria forma de escrita com hieróglifos. Apenas parte dela foi decifrada. Eles também haviam desenvolvido uma forma eficiente de contar, somar e registrar datas usando barras e pontos. Por volta de 500 a.C., haviam criado um calendário preciso de 365 dias. Eles conseguiam prever eventos como eclipses com muita antecedência. Também possuíam um calendário de rituais que girava em torno de um círculo menor. Lado a lado, os calendários permitiam registrar as datas importantes na vida dos maias. Do topo de suas pirâmides e também a partir dos observatórios, os sacerdotes astrônomos rastreavam as estrelas e planetas. Estabelecendo datas favoráveis para seus rituais, os governantes esperavam controlar a sorte de seu povo. Em Chichén Itzá, à sombra da pirâmide principal, eles se reuniam para um ritual digno da Roma antiga. Era um combate ao estilo maia, uma espécie de futebol, cuja derrota teria um preço muito alto. Painéis de pedra, antes em cores vivas, enfeitavam a antiga quadra. À direita, o perdedor decapitado, com serpentes saindo de seu pescoço. À esquerda, o vencedor segurando seu troféu sangrento. Talvez as vítimas fossem heróis, mas é difícil saber. Havia uma infinidade de livros escritos pela civilização maia. Quase todos foram destruídos pelos missionários espanhóis. Isso destruiu também pistas inestimáveis sobre a cultura maia. Mas uma nova teoria afirma que um indício importante pode estar escondido debaixo de cada grande pirâmide maia e que estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Parece estranho, mas a água é escassa nesta floresta.
A região é uma planície de calcário, onde os rios, em vez de correr na superfície, ficam bem abaixo da terra. A irrigação é impossível. As únicas fontes constantes de água são as grutas que abrem caminho para o subterrâneo. Para os maias de hoje, essas grutas são fontes de vida e são consideradas sagradas. Na região maia e fora dela também, as pessoas têm fixação por grutas. Para muitas, elas ainda são a morada dos deuses. Para o arqueólogo Jim Brady, tudo aponta para o subterrâneo, o centro espiritual destas culturas antigas. Segundo ele, não era a pirâmide em si, mas sua gruta secreta. Sabemos que as pirâmides representam a terra. Na região dos maias são chamadas de Wits, que significa montanha. Elas representam a montanha sagrada. E montanhas sagradas precisam ter uma gruta pela qual você possa chegar até os deuses que vivem dentro delas. Todos os povos ameríndios têm uma apreciação especial e uma ligação com a terra como uma entidade sagrada e animada. Isso significa colheitas abundantes. E a chuva também é considerada um fenômeno terrestre. Acredita-se que a chuva caia de grutas que estão no céu. As pessoas ainda entram em grutas para rezar, pedindo chuva e boas colheitas. Em cada complexo que explora, Brady encontra uma gruta debaixo da pirâmide principal, mas a ligação começa a ser comprovada em lugares como Xochicalco, no México Central, onde as grutas não são naturais. Aqui elas foram feitas pelo homem. Isto não é natural. Tudo que se vê aqui foi construído. Levando em consideração que eles não tinham ferramentas de aço, foi um trabalho incrível. A gruta se estende por mais de 60 metros de rocha sólida, passando debaixo do complexo de pirâmides. É escura e úmida, repleta de morcegos, imprópria para armazenagem e ocupação. Com certeza, esta imensa gruta feita pelo homem tinha um objetivo maior. O indício mais espetacular de que era uma gruta ritualística é a claraboia, que permite controlar a iluminação e observar a mudança das estações. O Sol está indicado aqui no chão e a Terra está ligada ao céu, os dois aspectos do universo. Este aqui é um espaço ritualístico bem no centro do complexo. Provavelmente, só os sacerdotes e o rei tinham acesso, e os rituais mais importantes eram realizados aqui. A palavra que designava a gruta em maia também significava templo. Brady está quase certo de que muitas outras grutas assim vão ser encontradas sob as pirâmides. Uma noção mais completa das pirâmides da América Central talvez esteja se formando. Junto com as grutas, elas representam a montanha sagrada com sua fonte de água, a água escassa, que era o maior presente dos deuses. Vamos sair do subterrâneo. A parte que fica acima do chão tem um propósito bem mais mundano. É algo que Jim Brady consegue observar melhor do alto. Não eram apenas os deuses que os governantes pretendiam impressionar com seus templos piramidais e suas ofertas de sacrifícios humanos. Do Egito ao México, da China ao Peru, as pirâmides deveriam intimidar as massas. Colheitas fartas significam aumento de população. Com esse aumento, cresce também a necessidade de controle social. Isso deve ter acontecido aqui em Teotihuacan, no México Central, a maior cidade com pirâmides das Américas. Eu acho que havia de 100 a 250 mil pessoas vivendo aqui por volta de 700 depois de Cristo. O ponto central era a colossal pirâmide do Sol, cuja base é igual à da pirâmide do Egito. Isso era propaganda, servia para lembrar ao povo quem dava as ordens aqui.
As pirâmides que vemos aqui são símbolos do poder dos deuses e das entidades políticas que as construíram. Elas incorporam poder político e religioso. Religião e governo, igreja e Estado. Ambos eram indissolúveis e estavam representados nesta imensa construção bem no centro da comunidade. As pirâmides do Egito certamente mostravam quem detinha o poder. Mas será que os egípcios também ofereciam sacrifícios humanos? Até há pouco tempo não sabíamos ao certo. Hoje, graças às mais recentes escavações arqueológicas no sítio de Abidos, a resposta parece ser sim, mas por um tempo muito curto. Uma época que data do início da civilização egípcia e que deve ter durado 300 anos, quando os servos dos reis mortos eram enviados com seus mestres para outro mundo. O mais impressionante é que essa prática foi abandonada e nunca mais retornou. Mas é claro que a água aqui nunca foi um problema. O rio Nilo era um dos rios mais calmos e previsíveis da Terra. No verão ele sempre subia, mas lentamente, sem causar destruição, fornecendo água para irrigação, para a lavoura, para as pessoas e os animais. E trazia com ele a cada ano o sedimento que cobria as terras do Egito, fazendo da região uma das áreas agrícolas mais ricas da Terra. Os viajantes que chegavam se espantavam. Segundo os gregos antigos, os egípcios tinham pouco com o que se ocupar. Ano após ano, a vida era sempre fácil. Não havia grandes preocupações. Talvez por isso não houvesse sacrifícios humanos. Não havia nada que ameaçasse os egípcios ao ponto de causar medo e fazê-los recorrer ao sacrifício mais radical, para pedir aos deuses o alimento para eles, para os filhos, para se manter vivos. Diante da bênção de uma terra tão farta, as relações com os deuses eram sempre boas. Mas eles não podiam se acomodar. Para manter a abundância, a comunicação com os deuses era vital, e isso só podia ser feito por intermédio do rei. Quando o faraó morria, era um problema. A falta de comunicação impediria o sol de nascer e se pôr, o rio de subir e baixar, a lua de mudar de fase. Era um grande problema. Era fundamental que o rei morto assumisse seu lugar entre os deuses para se pronunciar em nome da humanidade. Durante 1000 anos, a chave para esse transporte seguro era a pirâmide colossal. A construção das pirâmides talvez tivesse um custo muito alto, mas quando você pensa que em troca teria a perpetuação da espécie humana, o custo é até pequeno. Mas a história das pirâmides tem um capítulo final e violento. Por volta de 1250, uma tribo nômade chamada Méxica se instalou no sul do Vale do México, conhecidos comumente como astecas. Eles passaram a ser temidos pelas tribos vizinhas. Embora fossem poucos no início, eles ocuparam a região e prosperaram. Não demorou para esses produtores de milho se transformarem numa superpotência. Em 1500, os astecas haviam conquistado terras que iam desde o Pacífico até o Golfo do México. Sua capital, Tenochtitlan, foi uma das maiores cidades do mundo. Relatos de espanhóis descrevem um magnífico recinto sagrado, um lugar de incrível beleza, mas coberto pelo sangue dos sacrifícios.
Ao lado da pirâmide dupla ficava um dos mais sagrados templos astecas, a Morada das Águias. Mais de 450 anos depois, os cientistas estão examinando cuidadosamente seu piso e bancos. Os relatos das testemunhas eram confiáveis. Centenas de amostras foram recolhidas e testadas para a presença de sangue e outras substâncias. As descobertas, como as esculturas religiosas, indicam uma relação sombria e temerosa com os deuses. Estudando cuidadosamente os resultados, os cientistas podem mostrar exatamente em que ponto do piso o incenso caía e onde havia sangue humano. Os desenhos mostram que o sangue era derramado em tigelas sobre o deus asteca da morte. O sangue provinha de um ritual de automutilação oferecido com devoção. Mas os deuses astecas também exigiam sacrifício e tinham um apetite especial por corações humanos. Foi esse o destino de inúmeros prisioneiros, ter seu coração arrancado numa pirâmide asteca. No entanto, a destruição desta última civilização construtora de pirâmides foi prevista nas próprias profecias astecas. Como era esperado, os espanhóis chegaram em 1519. Dispondo de cavalos e armas de fogo, os conquistadores destruíram a civilização asteca e a enterraram sob sua própria cidade. E com este golpe violento, as pirâmides se tornaram história.